Fui entregue ao homem mais maldoso da cidade. Pensei que estava condenada a uma vida de sofrimento e terror, mas na verdade aquilo não passava de fofocas maldosas que quase destruíram a melhor coisa que já me aconteceu. Se você está assistindo este vídeo agora, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo de que cidade você está assistindo. Essa história eu guardei por mais de 35 anos, mas hoje preciso contar porque talvez ajude outras pessoas a não acreditarem em tudo que ouvem, a não julgarem pelos rumores e a entenderem que, às vezes, a verdade é completamente diferente da fama que precede uma pessoa. Meu nome é Cristina, tenho 61 anos hoje, mas quando essa história começou, eu tinha apenas 23 anos e vivia numa cidadezinha do interior de Minas Gerais, chamada Santa Rita do Sapucaí. Era uma daquelas cidades pequenas onde todo mundo conhece todo mundo, onde as fofocas correm mais rápido que a verdade, onde reputações são construídas e destruídas em conversas de porta de igreja. Eu era a filha mais nova de Dona Luzia e seu José, donos de um armazém modesto no centro da cidade. Tínhamos vida simples, mas digna. Meu pai era homem trabalhador, honesto, daqueles que acordava antes do sol nascer para abrir a venda e só fechava quando o último cliente ia embora. Minha mãe cuidava da casa e ajudava no armazém quando precisava, sempre com um sorriso no rosto e palavra gentil para todo. Eu tinha 2 irmãos mais velhos, o João e o Pedro, que já tinham se casado e saído de casa. Sobrei eu, a caçula, a menina dos olhos do meu pai, como ele gostava de dizer. Ajudava no armazém desde criança, conhecia todos os clientes pelo nome, sabia exatamente onde estava cada produto nas prateleiras. A vida em Santa Rita era previsível, segura, um pouco monótona talvez, mas feliz. Ia à missa todo domingo, participava das festas da igreja, tinha minhas amigas com quem conversava sobre rapazes, sobre sonhos de casar e ter filhos. Era vida simples de interior, onde os dias se pareciam uns com os outros, e o maior escândalo era quando alguém era visto conversando com pessoa do sexo oposto sem chaperona. Foi nesse cenário tranquilo que ouvi pela primeira vez o nome que mudaria minha vida: Fernando Almeida. Ele não era de Santa Rita, era de cidade maior, Pouso Alegre. Tinha vindo morar na nossa cidade havia 3 anos para cuidar da fazenda que herdou do avô. E desde que chegou, os rumores sobre ele eram aterrorizantes. Diziam que tinha matado um homem em Pouso Alegre e fugido para escapar da justiça. Diziam que batia nos empregados da fazenda até deixá-los quase mortos. Diziam que nenhuma mulher que entrava na fazenda dele saía da mesma forma, que ele abusava delas e depois as mandava embora, como se fossem nada. Diziam que tinha feito pacto com o diabo, que seus olhos eram negros como carvão e que, quando olhava para uma pessoa, ela sentia um frio na espinha. As mães da cidade avisavam as filhas: se virem o Fernando Almeida na rua, atravessem para o outro lado. Não olhem nos olhos dele. Não respondam se ele falar com você. Ele é homem perigoso, maldoso, sem alma. Eu nunca tinha visto esse homem pessoalmente. Ele raramente vinha à cidade, mandava os empregados fazerem as compras na fazenda, mas ouvia as histórias, os sussurros assustados e construí na minha cabeça imagem de monstro, de demônio em forma humana. Foi com esse medo já enraizado que recebi a notícia que mudaria tudo. Meu pai tinha dívidas grandes, acumuladas ao longo de anos de seca que prejudicaram os negócios, de empréstimos que fez para manter o armazém funcionando, de promessas que não conseguiu cumprir. E o maior credor era exatamente Fernando Almeida, que tinha emprestado dinheiro ao meu pai 2 anos antes. Filho, não consigo pagar, meu pai confessou numa noite, as mãos tremendo enquanto segurava os papéis da dívida. Vou perder o armazém. Vou perder tudo o que construí na vida. Pai, tem que ter alguma solução. Minha mãe chorava baixinho. Tem. Meu pai me olhou com uma expressão que nunca tinha visto antes. Uma expressão de desespero misturada com vergonha. O Fernando fez proposta.
Ele disse que perdoa a dívida toda se a Cristina casar com ele. O mundo parou. Senti o sangue gelar nas veias. Casar? Com o homem mais maldoso da cidade? Com o monstro que todos temiam? Não, minha mãe levantou, furiosa. Não vou entregar minha filha para aquele homem. Prefiro perder tudo. Luzia, a gente não tem escolha. Se não pagar, vamos para a rua. E o que vai ser de nós? O que vai ser da Cristina na rua sem nada? Eu fiquei paralisada, incapaz de processar o que estava ouvindo. Meu pai, o homem que me amava mais que tudo, estava considerando me entregar ao demônio para salvar o armazém. Pai, consegui dizer finalmente, a voz saindo trêmula. Não pode estar falando sério. Você sabe o que dizem sobre ele. Você sabe que ele é... Eu sei o... que dizem. Ele olhou para baixo. Mas não temos escolha, filha. É isso ou a miséria. Chorei a noite inteira. Minha mãe também. Tentamos pensar em alternativas, em formas de conseguir o dinheiro, em alguém que pudesse nos ajudar. Mas éramos família pobre, sem recursos, sem conexões importantes. Ninguém ia nos emprestar aquela quantia. No dia seguinte, meu pai foi até a fazenda de Fernando levar a resposta. Eu tinha aceitado. Não porque queria, mas porque não via outra saída. Não ia deixar minha família na rua por minha causa. Quando meu pai voltou, trazia a data marcada. Eu me casaria com Fernando Almeida em 3 semanas. Cerimônia simples. Apenas as testemunhas necessárias, sem festa, sem celebração. Porque que tipo de celebração poderia haver num casamento forçado? As 3 semanas que se seguiram foram as piores da minha vida. Acordava todos os dias com sensação de estar caminhando para o próprio funeral. Minha mãe me abraçava chorando, dizendo que ia dar tudo certo. Eu via medo nos olhos dela. Meu pai evitava me olhar diretamente, consumido pela culpa. Minhas amigas vinham me visitar com olhares de pena. Ah, Cris, que tragédia! Casar com aquele homem. A gente vai rezar por você. Você vai precisar de muita proteção divina. Você sabe que tem que fugir, não é? Minha prima Rosilene sussurrou num dia. Foge comigo para São Paulo. A gente arranja emprego lá, começa a vida nova. E minha família? Eles vão perder tudo. Melhor eles perderem o armazém do que você perder sua vida. Porque é isso que vai acontecer, Cris. Esse homem vai te destruir. Mas não fugir. Porque era filha obediente. Porque acreditava no sacrifício pela família. Porque achava que meu dever era salvar meus pais, mesmo que custasse minha felicidade. O dia do casamento chegou como sentença de morte. Vesti um vestido branco simples, que minha mãe tinha costurado, sem alegria, sem esperança. Não havia flores, não havia música, não havia sorrisos, apenas o necessário para tornar aquilo legal. A cerimônia foi na igreja pequena da cidade, com apenas meus pais, meus irmãos e as testemunhas obrigatórias. O padre parecia desconfortável, fazendo os votos apressadamente, como se quisesse terminar logo aquilo. E então, ele entrou. Fernando Almeida. Pela primeira vez, vi o homem que seria meu marido. Ele não era o monstro que imaginava. Fisicamente, pelo menos, era alto, ombros largos, cabelo escuro levemente grisalho nas têmporas, embora tivesse apenas 38 anos. Usava terno simples, mas bem cortado. Tinha postura ereta, confiante. E seus olhos não eram negros como carvão, como diziam os rumores. Eram castanhos, profundos, impenetráveis. Quando nossos olhares se cruzaram pela primeira vez, senti algo estranho. Não era terror exatamente. Era curiosidade misturada com medo. Porque aquele homem não parecia monstro. Parecia apenas cansado. A cerimônia foi rápida. Trocamos votos que não significavam nada para mim, assinamos papéis que me transformavam em sua propriedade legal e pronto. Eu era Cristina Almeida agora, mulher do homem mais temido da cidade. Quando saímos da igreja, as pessoas que estavam na rua se afastaram, fazendo o sinal da cruz, olhando com medo e pena. E eu, com 23 anos, sentia que minha vida tinha acabado antes mesmo de realmente começar. Fernando me levou até uma carruagem que esperava. Não falou nada durante todo o trajeto até a fazenda. Apenas olhava pela janela, expressão impenetrável, enquanto eu tremia de medo ao seu lado.
A fazenda era grande, bem cuidada, com casa principal imponente de 2 andares, pintada de branco com janelas verdes. Campos se estendiam até onde a vista alcançava, gado pastando tranquilamente, empregados trabalhando. Tudo muito organizado, muito normal. Ele me ajudou a descer da carruagem com gentileza que me surpreendeu. "Bem-vinda à sua nova casa", disse simplesmente. Entramos na casa e fui recebida por uma senhora de uns 50 anos, rosto gentil, avental limpo. "Essa é a dona Marta", Fernando disse. "Ela cuida da casa há 20 anos. Vai ajudar você a se adaptar." "Muito prazer, senhora." Dona Marta fez reverência. "Preparei seu quarto. Qualquer coisa que precisar, é só chamar." "Meu quarto?" Pensei que ia dividir quarto com ele. Afinal, éramos casados agora. "Você tem seu próprio quarto", Fernando disse, como se lendo meus pensamentos. "Não precisa ter medo. Não vou te tocar sem sua permissão." E foi assim, naquele primeiro dia, que começou a quebrar a imagem que tinha dele. Porque monstros não falam de permissão, monstros não respeitam limites. E aquele homem, por mais temido que fosse, tinha acabado de me dar algo que ninguém tinha dado nos últimos meses: escolha. Os primeiros dias na fazenda foram estranhos. Acordava toda manhã esperando o pior, esperando que Fernando mostrasse sua verdadeira face monstruosa que todos na cidade diziam que ele tinha. Mas ele não aparecia. Tomava café da manhã sozinha na Einsares, mesa grande da sala de jantar, servida por Dona Marta, que sempre tinha a palavra gentil e sorriso acolhedor. Fernando saía cedo para supervisionar os trabalhos na fazenda. Voltava apenas no fim da tarde, jantava comigo em silêncio constrangedor, depois se retirava para o escritório, onde ficava até tarde. Nunca tentou entrar no meu quarto. Nunca fez nenhuma exigência. Era como se fôssemos 2 estranhos morando na mesma casa. "Você não precisa ficar trancada no quarto o dia todo", Dona Marta me disse no 3º dia. "A casa é grande, tem biblioteca, sala de música, jardim enorme. Explore, conheça seu novo lar." "Mas eu não sei se posso, se ele permite." Ela riu gentilmente. "Criatura, você é a senhora da casa agora. Claro que pode." Comecei a explorar timidamente. A casa era linda por dentro, cheia de móveis antigos bem conservados, quadros nas paredes, tapetes persas, uma elegância discreta que contrastava com a imagem rústica que tinha da fazenda. A biblioteca me fascinou, particularmente. Centenas de livros organizados em estantes de madeira escura que iam do chão ao teto. "Você gosta de ler?" A voz de Fernando atrás de mim me fez pular de susto. "Desculpa, eu não devia estar aqui sem permissão. É sua casa também. Pode estar onde quiser." Ele entrou na biblioteca, passou os dedos pelas lombadas dos livros com familiaridade. Herdei a maior parte desses livros do meu avô. Ele era homem muito culto. São lindos. Pode ler qualquer um que quiser. Ele pegou um volume. "Esse aqui é meu favorito, Machado de Assis, Dom Casmurro. Já leu?" "Não tive muita chance de estudar, só até a 4ª série." Senti vergonha de admitir. "Não há vergonha nisso." Ele me entregou o livro. "Leia esse. Depois a gente pode conversar sobre ele." Foi o primeiro gesto de gentileza real que recebi dele. E me confundiu ainda mais, porque monstros não emprestam livros. Monstros não conversam sobre literatura. Comecei a observá-lo mais atentamente. Nos jantares silenciosos, nos encontros casuais pelos corredores da casa. E o que via não combinava com os rumores. Ele era educado com todos os empregados, pagava salários justos, nunca levantava a voz. Tratava os animais com cuidado. E comigo, mantinha distância respeitosa, nunca invadindo meu espaço. Uma tarde, estava no jardim quando ouvi gritos vindo dos estábulos. Corri para ver o que era e encontrei um dos empregados, o José, sendo repreendido por Fernando. O homem estava com marcas de chicote nas costas, sangrando. Meu coração parou. Era isso. Era a verdadeira face dele. O monstro tinha finalmente aparecido. Mas quando me aproximei mais, ouvi a conversa. "Quem fez isso com você?" Fernando perguntava, a voz carregada de raiva, mas não direcionada ao José.
Foi o capanga do fazendeiro da cidade, patrão. Me pegou passando pela terra dele e disse que eu estava invadindo. Tentei explicar que tinha permissão sua, mas ele não escutou. Vou lá agora resolver isso. Fernando se virou e me viu. Cristina. Ele pareceu surpreso. Dona Marta, ele chamou. Cuida dos ferimentos do José. E você, ele apontou para o empregado, descansa hoje. Não volta para o trabalho até estar recuperado. Com pagamento integral, sim, patrão. Obrigado, patrão. Depois que José foi levado, me aproximei de Fernando. Pensei que você tinha batido nele. Ele me olhou com expressão que não consegui decifrar e me virou para ir embora sem responder. À noite, Dona Marta me contou a verdade. O patrão nunca levantou mão para ninguém nessa fazenda. Pelo contrário, protege os empregados como se fossem família. Uma vez, um fazendeiro vizinho quis contratar alguns dos nossos trabalhadores oferecendo mais dinheiro. O patrão não apenas igualou a oferta, mas melhorou as condições de trabalho de todos. Mas as histórias na cidade são mentiras, menina. Mentiras espalhadas por homens que têm inveja dele, por pessoas que não gostam que ele seja bem-sucedido. Ela suspirou. A verdade é que seu marido é homem bom. Só é reservado, não se explica, não se defende das fofocas. E isso deixa as pessoas criarem histórias. E sobre ter matado um homem, ela ficou seria. Teve um incidente em Pouso Alegre. Um homem tentou assaltar a casa dele, ameaçou matar a mãe dele que ainda estava viva na época. Fernando se defendeu. O homem morreu no confronto. Foi legítima defesa comprovada pela justiça. Mas as pessoas gostam de transformar defesa em assassinato quando convém. Fiquei processando aquela informação. Tudo que tinha ouvido, tudo que tinha acreditado, estava sendo desconstruído. No dia seguinte, decidi conversar com Fernando. Bati na porta do escritório dele depois do jantar. Posso entrar? Claro. Ele estava sentado atrás de uma mesa cheia de papéis, óculos de leitura no nariz. Aconteceu algo? Sentei na cadeira em frente a ele. Por que você pediu meu pai em casamento? Por que quis casar comigo especificamente? Ele tirou os óculos, me olhou diretamente. Seu pai me devia muito dinheiro. Não ia conseguir pagar. Mas não queria tirar o armazém dele porque sei o quanto aquilo significa para sua família. Então inventou esse casamento como forma de perdoar a dívida? Não foi invenção. Ele se levantou, foi até a janela. Eu vi você algumas vezes na cidade, no armazém ajudando seus pais, na igreja aos domingos, e achei que talvez pudéssemos ter algo, mas você deve saber o que as pessoas dizem sobre você. Deve saber que eu casei aterrorizada, pensando que era monstro. Sei. Ele não me olhou. E entendo se você continua achando isso, mas queria a chance de mostrar quem realmente sou, de ter companhia que não fosse baseada em medo ou interesse. Por que não se defende dos rumores? Por que deixa as pessoas acreditarem que você é maldoso? Porque aprendi que não adianta. As pessoas vão acreditar no que querem acreditar. Explicações não mudam opiniões já formadas. Ele finalmente me olhou. Mas, com você, queria que você descobrisse a verdade por si mesma, sem eu ficar tentando te convencer. Aquela conversa mudou algo entre nós. Não foi instantâneo, não foi dramático, mas foi início de algo diferente. Comecei a passar mais tempo com ele. Conversávamos durante os jantares sobre os livros que lia, sobre a fazenda, sobre nossas vidas. Ele me contou sobre crescer ali, sobre perder os pais jovem, sobre como assumiu a fazenda aos 25 anos quando todo mundo achava que ia falir. Você alguma vez foi casado antes? Perguntei numa dessas conversas. Não. Houve algumas mulheres que considerei, mas quando descobriam minha reputação, fugia. E as que ficavam apenas pelo dinheiro. Ele tomou um gole de vinho. Nunca tive relacionamento real. Sempre foi em medo ou obrigação. Como o nosso. Ele sorriu tristemente. Como o nosso começou? Mas espero que não seja como continue. Os dias se transformaram em semanas. Fernando nunca pressionou intimidade física. Nunca exigiu que cumprisse deveres de esposa. Apenas existíamos juntos, lentamente nos conhecendo. Teve uma manhã que acordei e percebi que não sentia mais medo dele.
Sentia curiosidade, respeito, até algo que poderia ser considerado afeto. Dona Marta percebeu a mudança. Você tá diferente, mais leve. Tá se sentindo mais em casa? Acho que sim. É estranho, mas ele não é o que pensei que fosse. Ninguém é, querida. As pessoas são sempre mais complicadas do que parecem. Fernando me ensinou a andar a cavalo. Todas as manhãs saíamos juntos pelos campos da fazenda. Ele, paciente, enquanto eu aprendia a controlar o animal. Ríamos quando eu quase caía. Ele sempre pronto para me segurar. Uma tarde, quando voltávamos de um passeio, começou a chover forte. Corremos para o abrigo mais próximo, um celeiro velho nos limites da propriedade. Chegamos encharcados, rindo, o cabelo dele colado na testa, meu vestido pesado de água. Você tá tremendo, ele disse, tirando o casaco e colocando sobre meus ombros. O casaco cheirava a ele, cheiro de couro, de terra, de algo masculino, mas não desagradável. E naquele momento, com a chuva batendo no telhado do celeiro, com ele me olhando com preocupação genuína, senti algo mudar dentro de mim. Fernando, falei baixinho, obrigada. Por quê? Por não ser o que todos diziam que você era, por me dar tempo, por me respeitar. Ele segurou minha mão gentilmente. Cristina, sei que esse casamento começou errado, mas quero que saiba que nunca vou te forçar a nada. Se quiser, podemos viver como amigos, como companheiros de casa. Não precisa me amar, não precisa sequer gostar de mim. E se eu quiser tentar? Se eu quiser conhecer você de verdade? Os olhos dele se arregalaram de surpresa. Você quer? Acho que sim. Minha voz saiu trêmula. Tenho medo ainda de me abrir, de confiar completamente. Mas você tem sido tão gentil, tão paciente, e não consigo mais acreditar nas histórias que contavam. Ele beijou minha mão, gesto antigo, respeitoso. Vamos com calma, no seu tempo, sem pressão. E foi ali, naquele celeiro velho, cheirando a feno molhado, que comecei a me apaixonar pelo homem que tinha sido apresentado a mim como monstro. Os meses que se seguiram àquele dia no celeiro foram os mais confusos e maravilhosos da minha vida. Estava me apaixonando pelo meu próprio marido, algo que deveria ser natural, mas que para mim era revolucionário, porque não tinha casado por amor, tinha casado por obrigação, por medo, por sacrifício. E agora descobria que podia ter tudo aquilo que tinha desistido de sonhar. Fernando continuava sendo paciente e respeitoso, mas agora havia uma intimidade crescente entre nós. Segurava minha mão durante os passeios, passava o braço ao redor dos meus ombros quando fazíamos frio à noite, me beijava na testa ao me desejar boa noite. Pequenos gestos que aos poucos construíam algo maior. Mas a cidade não via essa mudança. Para eles, eu continuava sendo a coitada que tinha sido entregue ao monstro. Minha mãe vinha me visitar toda semana, sempre com um olhar preocupado, sempre procurando sinais de abuso ou sofrimento. Filha, você tá bem mesmo? Ela perguntava baixinho, como se Fernando pudesse estar escutando. Ele te trata bem? Se ele fizer qualquer coisa... Mãe, ele me trata muito bem, melhor do que qualquer pessoa poderia me tratar. Ela não acreditava. Ninguém acreditava. E isso começou a me frustrar, porque queria gritar para o mundo que Fernando não era vilão que pintavam, que era homem bom sendo julgado injustamente. Uma tarde, fui até a cidade visitar meu pai no armazém. As pessoas na rua me olhavam com pena, sussurrando quando passava. Pobre Cristina, tão jovem e já presa àquele homem terrível. Entrei no armazém e encontrei meu pai conversando com alguns clientes. Quando me viu, o rosto dele se iluminou. Filha, como é bom te ver. Tá tudo bem? Tá sim, pai. Vim só fazer uma visita. Um dos clientes, seu Joaquim, me olhou com expressão séria. Cristina, se você precisar de ajuda, se ele tá te maltratando, pode contar pra gente. A gente tira você de lá. Aquilo me irritou profundamente. Ele não me maltrata. Ele é bom homem. Vocês todos estão errados sobre ele. O silêncio no armazém foi constrangedor. As pessoas me olhavam como se eu tivesse enlouquecido, como se estivesse defendendo meu algoz por medo ou por lavagem cerebral. Filha, seu pai disse gentilmente, entendo que você tem que falar isso. Mas aqui entre nós, pode ser
Honesta. Estou sendo honesta. Fernando nunca me machucou. Nunca me forçou a nada. Trata todos os empregados com respeito. Paga salários justos. Cuida dos animais. Me ensina a ler livros. Ele é tudo menos o que vocês dizem. Mas as histórias são mentiras. Cortei. Mentiras espalhadas por pessoas que não o conhecem. E vocês? Vocês acreditam porque é mais fácil acreditar em fofoca do que procurar a verdade. Saí do armazém furiosa, as lágrimas escorrendo. Era frustrante amar alguém que o mundo inteiro odiava sem motivo. Quando cheguei em casa, Fernando percebeu que algo estava errado. O que aconteceu? Contei sobre a conversa no armazém, sobre como as pessoas não acreditavam que ele era bom, sobre como me olhavam com pena como se eu fosse vítima cega. Ele suspirou. É assim desde sempre. Aprendi a viver com isso, mas não é justo. Você não merece ser julgado dessa forma. Cristina, ele segurou minhas mãos, olhando nos meus olhos. Aprendi que não posso controlar o que as pessoas pensam de mim. Só posso controlar quem realmente sou. E se você sabe quem sou, se você acredita em mim, isso é suficiente. Mas quero que todo mundo saiba. Quero limpar seu nome. Não pode limpar algo que as pessoas decidiram sujar. Ele me abraçou. Mas agradeço por querer tentar. Decidi fazer algo drástico. Organizei jantar na fazenda e convidei as pessoas mais influentes da cidade. O padre, o prefeito, o dono do jornal local, algumas famílias importantes. Queria que vissem Fernando em seu ambiente, que vissem como ele realmente era. Fernando ficou hesitante com a ideia. Não vai funcionar, eles já têm opinião formada, mas temos que tentar, por favor. Ele cedeu, embora claramente não acreditasse que faria diferença. Dona Marta e eu preparamos tudo com capricho. Mesa farta com comida deliciosa, a casa limpa e decorada, flores frescas em todos os cômodos. Eu estava nervosa, querendo desesperadamente que aquela noite mostrasse a verdade. Os convidados chegaram com expressões mistas de curiosidade e desconforto. Alguns claramente não queriam estar ali, tinham vindo apenas por educação ou porque a esposa insistiu. Fernando os recebeu com cortesia impecável. Ofereceu bebidas, fez conversas amenas, mostrou interesse genuíno nas vidas deles. Durante o jantar, falou sobre a fazenda, sobre seus planos de melhorias, sobre como valorizava os empregados. Eu observava as reações. Algumas pessoas pareciam surpresas com sua gentileza. Outras permaneciam desconfiadas, como se esperando que a máscara caísse a qualquer momento. O padre Antônio, homem de 60 anos que conhecia Fernando desde criança, finalmente falou. Fernando sempre foi bom rapaz. Desde menino vinha à missa com os avós, ajudava nas obras da igreja, doava generosamente. Nunca entendi de onde vieram essas histórias maldosas. Vieram da inveja, o prefeito disse, surpreendendo a todos. Quando o avô dele morreu e deixou essa fazenda prosperando, muitos fazendeiros ficaram com ciúme, começaram a espalhar rumores. E as pessoas, bem, as pessoas gostam de acreditar no pior. Mas e o homem que ele matou? A esposa do dono do jornal perguntou. Legítima defesa, o padre confirmou. Estive lá quando aconteceu. Um assaltante invadiu a casa, ameaçou matar Dona Elisa, a mãe dele. Fernando reagiu para protegê-la. Foi tragédia, sim, mas não foi assassinato. As pessoas começaram a murmurar entre si. Vi expressões mudando, alguns parecendo genuinamente arrependidos, outros ainda céticos. Depois do jantar, enquanto as pessoas iam embora, algumas vieram me falar. Cristina, talvez tenhamos julgado errado. Talvez as histórias fossem mesmo exageradas, mas a maioria saiu em silêncio, sem comentários, e eu sabia que nada tinha realmente mudado. As fofocas continuariam porque é mais fácil acreditar em rumores do que admitir que você estava errado. Fernando me encontrou na varanda depois que todos foram embora. Eu te avisei que não ia funcionar, mas algumas pessoas parecem ter mudado de opinião. Algumas, mas não todas. E as que não mudaram vão espalhar que fomos hospitaleiros porque queremos enganá-los. Ele me abraçou. Mas agradeço por ter tentado.
Ninguém nunca lutou por mim dessa forma. Foi então que percebi algo importante. Não importava o que a cidade pensava, não importava se acreditavam ou não. O que importava era que eu conhecia a verdade e que estava apaixonada pelo homem que era meu marido. Fernando? Falei, baixinho naquela noite. Posso dormir com você hoje? Ele me olhou surpreso. Tem certeza? Tenho. Não quero mais quartos separados. Não quero mais essa distância. Quero ser sua esposa de verdade. Ele me levou pela mão até o quarto dele, gentilmente, sem pressa. E naquela noite, finalmente nos tornamos marido e mulher completamente. Foi gentil, respeitoso, cheio de cuidado, e pela primeira vez entendi o que significava fazer amor com alguém que você realmente ama. Depois, deitada nos braços dele, perguntei: por que você realmente quis casar comigo? A verdade. Porque quando te vi no armazém, ajudando seus pais com tanto carinho, sorrindo para todo mundo mesmo quando estavam te tratando com indiferença, vi bondade genuína. Vi alguém que não julgava pelas aparências. E pensei que talvez uma pessoa assim pudesse ver além dos rumores sobre mim. E se eu não tivesse visto, se tivesse continuado te temendo, teria vivido com isso, teria te dado sua liberdade, eventualmente. Nunca te prenderia numa vida de infelicidade. Sou feliz, sussurrei. Mais feliz do que imaginei ser possível. Ele me beijou na testa. Também sou. Mas nossa felicidade estava prestes a ser testada, porque, na cidade, os rumores não pararam. Mudaram apenas de foco. Agora diziam que Fernando tinha me enfeitiçado, que estava me usando, que eu era tola em acreditar nele. E pior, começaram a dizer que eu tinha traído minha família, que preferia o luxo da fazenda à honra da minha origem. Minha prima Rosilene apareceu na fazenda uma tarde, furiosa. Cristina, o que você pensa que está fazendo? Do que você está falando? Está defendendo aquele homem. Está dizendo para todo mundo que as histórias são mentiras. Você está fazendo nossa família parecer ridícula. Estou dizendo a verdade. Fernando não é o que vocês pensam. Ou você está cega de paixão, ou ele realmente te enfeitiçou. Ela me olhou com pena. Esse homem destruiu você, Cris. Te transformou em defensora dele contra a sua própria família. Aquelas palavras me machucaram profundamente, porque percebi que não importava o que fizesse, não importava quanta verdade mostrasse, as pessoas tinham escolhido acreditar na versão que queriam. E essa realização me forçou a fazer escolha que mudaria tudo. A escolha que precisei fazer foi dolorosa, mas necessária. Escolher entre a aprovação da minha família e cidade, ou a felicidade ao lado do homem que amava. E pela primeira vez na vida, escolhi a mim mesma. Escolhi minha felicidade. Chamei minha família para uma conversa. Meus pais, meus irmãos, minha prima Rosilene, todos vieram até a fazenda com expressões preocupadas, como se estivessem vindo resgatar alguém de um sequestro. Sentados na sala grande, com Fernando discretamente ausente para me dar espaço, finalmente falei tudo o que precisava falar. Vocês me criaram para ser obediente, para sacrificar minha felicidade pela família. E eu fiz isso. Casei com Fernando porque não queria que perdessem o armazém. Vim para essa fazenda aterrorizada, acreditando que estava sendo entregue a um monstro. Comecei, a voz firme apesar das lágrimas, mas descobri algo aqui. Descobri que o monstro não existe, que Fernando é homem bom sendo julgado por fofocas e inveja. E descobri que me apaixonei por ele. Cristina, minha mãe começou, mas levantei a mão. Não terminei. Vocês têm escolha agora. Podem aceitar que talvez estivessem errados, que talvez as histórias fossem mentiras, e me apoiar nesse casamento. Ou podem continuar acreditando nos rumores e me perder, porque não vou mais viver pedindo desculpas por ser feliz. O silêncio foi pesado. Meus irmãos se entreolharam desconfortavelmente. Minha mãe chorava baixinho. Meu pai apenas me olhava como se estivesse vendo uma estranha. Foi Rosilene quem falou primeiro. Então você escolheu ele em vez de nós? Não escolhi contra vocês, escolhi por mim. Existe diferença, você tá cega, prima. Esse homem te manipulou. Não me manipulou, me respeitou. Me deu tempo.
Me tratou como pessoa, não como objeto ou obrigação. Ela olhou para meu pai. Coisa que vocês não fizeram quando me entregaram a ele sem perguntar o que eu queria. Meu pai finalmente falou, a voz quebrada. Fizemos o que achamos que era melhor. Fizeram o que era melhor para vocês, para salvar o armazém, não para mim. Respirei fundo, mas não os culpo mais, porque se não tivessem feito isso, nunca teria conhecido Fernando, nunca teria descoberto o que é ser amada de verdade. Minha mãe se levantou, veio até mim. Filha, só queremos que você seja feliz. Mas como sabemos que você não está sendo forçada a dizer essas coisas? Chamem ele aqui. Perguntem o que quiserem. Vejam por si mesmos. Fernando entrou quando chamei, claramente nervoso. Ficou de pé respeitosamente enquanto minha família o examinava como se fosse criminoso em julgamento. Senhor Fernando, meu pai disse formalmente. Minha filha diz que o senhor a trata bem, que as histórias sobre o senhor são falsas. É verdade? Sim, senhor. Nunca levantei mão para sua filha. Nunca a forcei a nada. E quanto às histórias, são baseadas em mal-entendidos e inveja. Ele me olhou. Eu amo sua filha e faço tudo ao meu alcance para fazê-la feliz. E se ela quisesse sair? Se quisesse voltar para a casa da família, eu a ajudaria a fazer as malas pessoalmente. Ele disse sem hesitar. Não a mantenho aqui contra a vontade dela. Ela fica porque escolhe ficar. Aquela resposta surpreendeu minha família, porque contradiz tudo o que acreditavam sobre ele. Monstros não oferecem liberdade. Monstros não falam de amor e escolha. Meu irmão João, sempre o mais prático, perguntou. E financeiramente? Como trata minha irmã? Fernando foi até o escritório e voltou com papéis. Essa é conta em nome da Cristina. Deposito mensalmente valor equivalente ao que ela ganharia como administradora da fazenda, que é o que ela faz na prática. O dinheiro é dela, não tenho acesso, pode usar como quiser. Minha família ficou em silêncio processando. Porque, novamente, isso não era comportamento de homem controlador ou abusivo. Foi meu irmão Pedro quem finalmente cedeu. Talvez tenhamos julgado errado. Ele olhou para Fernando. Mas entenda nossa posição. Somos família dela. Queríamos protegê-la. Entendo e respeito isso. Fernando assentiu. Se eu estivesse no lugar de vocês, também desconfiaria. Aquela conversa não resolveu tudo instantaneamente, mas foi começo. Minha família começou a visitar mais, a conhecer Fernando verdadeiramente, a ver com próprios olhos como ele me tratava, como administrava a fazenda, como era com as pessoas. Mas a cidade levou mais tempo. As fofocas continuaram, agora pintando Fernando como manipulador sofisticado que tinha me convencido de amá-lo. Diziam que eu estava sob influência dele, que tinha perdido minha identidade. Foi durante feira da cidade, 3 meses depois daquela conversa com minha família, que tudo explodiu de vez. Eu estava comprando verduras quando ouvi grupo de mulheres comentando. A coitada da Cristina, tão nova e já perdida. Aquele homem destruiu ela. Virei para elas, a raiva finalmente transbordando. Vocês querem saber a verdade? A verdade é que vocês todas são fofoqueiras maldosas que não sabem nada sobre minha vida. Fernando me trata melhor do que qualquer marido de vocês trata as suas esposas. Ele me respeita, me ama, me dá liberdade. E vocês? Vocês vivem repetindo mentiras porque suas próprias vidas são tão vazias que precisam inventar drama nas vidas alheias. O mercado inteiro ficou em silêncio. Todas as pessoas pararam para ouvir. Meu marido não é monstro. É homem bom, sendo julgado por inveja e ignorância. E se vocês não conseguem aceitar isso, o problema não é dele. É de vocês. Peguei minhas compras. E agora, se me dão licença, vou voltar para minha casa, para meu marido. Para o homem que amo e que me ama de volta. Saí daquele mercado com a cabeça erguida, tremendo, mas determinada. E algo mudou naquele dia. Não sei se foi meu discurso ou se as pessoas simplesmente cansaram das fofocas, mas aos poucos, lentamente, a cidade começou a nos deixar em paz. Teve até pessoa que me procurou para pedir desculpas. A esposa do prefeito veio até a fazenda uma tarde. Cristina, fui injusta com vocês, com você e com seu marido. Acreditei em histórias sem verificar. Sinto muito. Agradeço as desculpas. Vocês parecem genuinamente felizes. É raro ver isso.
Somos felizes. Não foi começo fácil, mas construímos algo real. Mas nem tudo foram rosas. Teve incidente que testou tudo que tínhamos construído. Um dos fazendeiros vizinhos, o senhor Augusto, apareceu na nossa propriedade uma noite, bêbado e agressivo. Trazia homens armados com ele. Dizia que Fernando tinha roubado o gado dele, que tinha desviado água de um riacho que passava pelas duas propriedades. Fernando tentou conversar calmamente, mostrar documentos provando que o gado era nosso, que a água era compartilhada legalmente. Mas Augusto não queria ouvir. Queria briga. Você sempre foi bandido, Almeida. Só que agora tem mulher bonita para esconder suas maldades. Cuidado com o que diz sobre minha esposa. Ou o quê? Vai me matar como matou aquele homem em Pouso Alegre? Foi quando vi Fernando se transformar. Não em monstro, mas em homem protegendo o que era dele. Saia da minha propriedade. Agora. Ou chamo os soldados. Não me ameaça. Não é ameaça. É aviso. Ele se colocou entre mim e os homens armados. Toque em minha esposa, invada minha terra e vai conhecer o lado que todo mundo inventa que existe, mas que raramente mostro. Teve momento tenso onde pensei que ia virar violência real. Mas então José, nosso empregado, chegou com outros trabalhadores da fazenda, todos armados, todos prontos para defender Fernando. Augusto percebeu que estava em desvantagem e recuou. Isso não acabou, Almeida. Espero que sim, porque da próxima vez não vou ser tão paciente. Depois que eles foram embora, abracei Fernando tremendo. Pensei que ia acontecer o pior. Nunca vou deixar nada te machucar. Ele me segurou firme. Essa é promessa. Mas tive medo de ver aquele lado dele. Lado que todos diziam que existia. Lado violento, perigoso. Ele percebeu minha hesitação. Tá com medo de mim agora? Não, mas você teria sido violento se precisasse? Para te proteger? Sim, sem hesitar. Ele olhou nos meus olhos. Mas não sem necessidade. Não por raiva ou crueldade. Apenas por proteção. E percebi que isso não fazia dele monstro. Fazia dele homem que protegia o que amava. E havia diferença enorme entre isso e a violência gratuita que rumores pintavam. No dia seguinte, Augusto foi até a delegacia tentar registrar queixa contra Fernando. Mas José e outros empregados testemunharam que foi Augusto quem invadiu nossa propriedade, bêbado e agressivo. O delegado, que conhecia a história toda, não deu andamento à queixa. E, finalmente, aquilo se tornou ponto de virada, porque as pessoas viram Fernando se defender sem ser violento. Viram ele proteger sem atacar. E começaram a questionar todas as outras histórias que tinham ouvido. Hoje, aos 61 anos, olho para trás e vejo uma jornada que jamais imaginei viver. Aquela menina de 23 anos que foi entregue ao homem mais maldoso da cidade se transformou numa mulher que viveu um amor profundo, verdadeiro, construído sobre a destruição de mentiras e preconceito. Fernando e eu ficamos casados por 37 anos. 37 anos de parceria, de amor, de companheirismo verdadeiro. Tivemos 3 filhos. O Roberto, que hoje tem 35 anos e administra a fazenda. A Luzia, com 32, professora universitária em Belo Horizonte. E o José, com 28, veterinário que cuida dos animais da região. Nossos filhos cresceram sabendo a história de como nos conhecemos. Nunca escondemos a verdade, que começou como casamento arranjado, que eu tinha medo do pai deles, no início, que as pessoas espalhavam histórias terríveis sobre ele, mas também ensinamos eles sobre julgamento, sobre fofocas, sobre a importância de conhecer pessoas além das reputações. Fernando faleceu há 1 ano, câncer que pegou rápido demais, que nos roubou dele antes que estivéssemos prontos para dizer adeus. Mas os últimos dias dele foram cercados de amor, de família, de paz. E as últimas palavras que me disse foram: obrigado por ter me dado chance. Obrigado por ter visto além dos rumores. Chorei, segurando a mão dele. Obrigado por ter me mostrado o que é amor verdadeiro. Depois que ele se foi, encontrei diários que tinha guardado durante todos esses anos. Lia página por página
revivendo nossa história através das palavras dele, e descobri coisas que nunca tinha sabido. Descobri que ele tinha me visto pela primeira vez 3 anos antes de propor casamento, que tinha se apaixonado de longe, mas não tinha coragem de se aproximar porque sabia da reputação que carregava. Que quando meu pai veio pedir empréstimo, ele viu a oportunidade não de se aproveitar, mas de, finalmente, conhecer a mulher que admirava há tanto tempo. Descobri também sobre todas as vezes que ele quis me abraçar nos primeiros meses, mas se conteve porque não queria me assustar. Sobre as noites que passou acordado, se perguntando se algum dia eu conseguiria amá-lo de volta. Sobre o dia que percebi que estava me apaixonando por ele e como aquilo foi o dia mais feliz da vida dele. E descobri sobre todas as cartas que ele escreveu, mas nunca enviou para pessoas da cidade, defendendo sua honra, explicando a verdade sobre cada rumor. Cartas que decidiu não enviar porque, como sempre disse, explicações não mudam opiniões já formadas. A cidade ao longo dos anos mudou completamente sua visão sobre ele. Quando morreu, o funeral foi um dos maiores que Santa Rita já viu. Centenas de pessoas vieram prestar respeito. Ex-empregados que ele ajudou, famílias que ele apoiou discretamente durante dificuldades, jovens que ele mentorou. O padre Antônio, agora com 90 anos, mas ainda lúcido, deu o sermão. Fernando Almeida foi um dos homens mais mal compreendidos que conheci. Foi julgado por rumores, condenado por inveja, temido por mentiras. Mas quem realmente o conheceu sabia a verdade. Era homem de coração generoso, de palavra firme, de amor profundo. Minha família toda estava lá. Meus pais já falecidos, mas meus irmãos, meus sobrinhos, minha prima Rosilene, que eventualmente pediu desculpas por tudo que tinha dito. Todos chorando a perda de homem que tinha sido tão mal julgado, mas que tinha provado, através de décadas de bondade, quem realmente era. O que aprendi nessa jornada é que rumores são mais poderosos que a verdade. Que uma vez plantada, uma mentira cresce como erva daninha, sufocando a realidade. Mas também aprendi que a verdade, quando vivida consistentemente, eventualmente prevalece. Fernando nunca tentou forçar as pessoas a mudarem de opinião sobre ele. Simplesmente viveu sua vida com integridade, tratou todos com respeito, fez o bem sem esperar reconhecimento. E ao longo dos anos, as ações dele falaram mais alto que qualquer rumor. Se você está me ouvindo agora e está sendo julgado por fofocas, por rumores que não são verdade, quero que saiba algumas coisas importantes. Primeiro, você não pode controlar o que as pessoas pensam de você. Não importa quantas vezes explique, quantas provas mostre, algumas pessoas já decidiram acreditar na versão que querem acreditar. E não é responsabilidade sua mudar isso. Segundo, viva sua verdade consistentemente. Ações ao longo do tempo falam mais alto que palavras. Fernando provou quem era através de décadas de bondade, respeito e integridade. Eventualmente as pessoas prestam atenção. Terceiro, encontre pessoas que te veem de verdade. Minha família eventualmente viu além dos rumores. Nossos amigos nos conheceram verdadeiramente e essa rede de apoio foi o que nos sustentou durante os anos difíceis. Quarto, não deixe o julgamento alheio roubar sua felicidade. Eu poderia ter vivido esses 37 anos com medo, com vergonha, escondendo o meu amor. Mas escolhi ser feliz. Escolhi amar abertamente. E essa escolha fez toda a diferença. E quinto, às vezes, as melhores coisas da vida vêm embrulhadas em pacotes que parecem aterrorizantes. Fui entregue ao homem mais maldoso da cidade e descobri o amor da minha vida. Hoje, morando ainda na fazenda que Fernando me deixou, rodeada de memórias de nossa vida juntos, não tenho arrependimentos. Sim, começou como pesadelo. Sim, fui forçada a um casamento que não queria. Sim, passei meses aterrorizada, mas também descobri que coragem não é ausência de medo. É agir apesar do medo. É dar chance para o desconhecido. É questionar os rumores e buscar a verdade.
Meus netos vêm me visitar toda semana. 5 netinhos que enchem esta casa de barulho e alegria. E eles sempre pedem para contar a história de como conheci o vovô. A história da vovó que casou com um homem maldoso, que não era maldoso. Transformei aquela história em algo que ensino. Não julguem pelas aparências. Não acreditem em fofocas. Deem às pessoas a chance de mostrarem quem realmente são, porque às vezes o monstro é apenas um homem solitário, sendo mal compreendido. E às vezes o casamento arranjado se transforma no maior amor da sua vida. A fazenda continua próspera. Roberto administra com a mesma dedicação do pai, trata os empregados com o mesmo respeito, mantém os mesmos valores. E as pessoas da cidade agora falam de Fernando com carinho, com respeito, algumas até com vergonha por terem o julgado tão mal. Escrevi livro contando nossa história. Não virou best-seller, mas vendeu o suficiente na região. E recebi cartas tocantes de pessoas que também foram julgadas injustamente, que também enfrentaram rumores, que encontraram força na nossa história. Uma mulher me escreveu dizendo que estava prestes a deixar o marido porque a família dela dizia que ele não prestava, que era violento, que ia destruí-la. Mas depois de ler meu livro, ela decidiu conhecê-lo verdadeiramente, sem o filtro das opiniões alheias, e descobriu, como eu, que os rumores eram mentira. Hoje são felizes, com 3 filhos, construindo vida longe da família tóxica que espalhava mentiras. Outro homem me procurou dizendo que tinha reputação ruim na cidade dele, que as pessoas o evitavam, que se sentia isolado. Minha história deu coragem para ele continuar sendo quem era, sem tentar se explicar, apenas vivendo com integridade. Anos depois, me mandou foto do casamento dele, dizendo que tinha encontrado alguém que viu além dos rumores. Essas histórias me mostram que nossa jornada não foi apenas sobre nós, foi sobre provar que pessoas são mais complexas que rumores, que amor pode surgir dos lugares mais improváveis, que coragem às vezes significa dar chance ao que assusta. Se você está assistindo este vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo de que cidade você está me assistindo, se essa história te tocou de alguma forma. Porque histórias reais, com toda a sua complexidade e lições, são as que mais precisam ser compartilhadas. Meu nome é Cristina, tenho 61 anos, fui entregue ao homem mais maldoso da cidade e descobri que ele era o mais gentil. Casei aterrorizada e vivi 37 anos de amor verdadeiro. Aprendi que rumores mentem, que julgamentos são prematuros e que às vezes o que parece condenação é na verdade salvação. Fernando me salvou não me mudando, mas me aceitando. Me salvou dando tempo, espaço, respeito. Me salvou provando, dia após dia, que era diferente do monstro que pintavam. E eu salvei ele também. Salvei dando chance, acreditando, amando apesar dos medos. Hoje, quando olho para a foto dele na parede, para a aliança que ainda uso, para a vida que construímos juntos, sinto apenas gratidão. Gratidão por ter tido coragem. Gratidão por ele ter sido paciente. Gratidão por nossa história ter provado que amor verdadeiro pode superar até os começos mais assustadores. Obrigada por me ouvir. Obrigada por não julgar. E lembrem-se, não acreditem em tudo que ouvem. Conheçam as pessoas verdadeiramente. Deem chance, porque às vezes o demônio que todos temem é apenas anjo mal compreendido. Beijos de Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais. E que suas vidas sejam cheias de coragem para ver além das aparências, para questionar as fofocas, para encontrar verdade onde todos veem mentiras. Até a próxima história.